Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje eu vou gravar essa aula que eu dei semana passada para vocês de colisões, certo? Eu não consegui gravar de novo a minha aula, deu problema no meu computador, mas agora eu já resolvi tudo e as próximas aulas eu vou conseguir gravar elas direitinho, certo? Então, vou fazer um resumão dessa aula que eu dei, vou tentar dar ela de uma forma mais rápida, mais dinâmica, para a gente ter esse material online, ok? Se você que está chegando agora, não viu essa aula, não se inscreve ainda, não está inscrito ainda nas nossas redes sociais, se inscreva e acompanhe a gente em todas as aulas que a gente postar, beleza? Então vamos lá, colisões. O que é uma colisão? Repara que nesse gifzinho desse cachorrinho, ele tava com uma bolinha aqui, certo? Na mesa de sinuca. Essa bolinha tinha um movimento e ela colidiu com outra e acabou entrando aqui no buraco, certo? Então, essa bolinha acabou que ela fez uma força aqui nessa outra bolinha e essa aqui entrou em movimento, ok? O que a gente precisa pensar para a gente entender o que está acontecendo em uma colisão? Em uma colisão, vamos pensar no primeiro exemplo aqui dos dois carros batendo, ok? Um carro está batendo no outro. Por que os dois carros eles estragam? Se um está batendo no outro, era para estar só um estragando. Por causa da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Se um carro está batendo, se por exemplo o carro branco está batendo no cinza, está fazendo uma força no cinza, o cinza também está fazendo uma força no branco. Ação e reação. Acaba que os dois estão recebendo uma força igual de mesmo modo, certo? Então, quando você tem essa situação, os dois estão recebendo a mesma força, ok? E vocês percebam que o movimento deles está continuando aqui, certo? Eles estão parando por quê? Eles estão parando porque tem forças ali no sistema ali que estão dissipando a energia deles. Por exemplo, atrito tá dissipando a força, está fazendo eles pararem. Os carros amassando estão fazendo eles pararem, certo? Eles perdem muito com calor, então eles estão batendo em outro carro, então por isso que eles estão parando. Mas se vocês assim, pensarem em dois carros andando em um lugar que não tem atrito, que eles não vão perder por amassado e essas coisas todas, vocês podem pensar comigo que o movimento deles vai continuar, certo? Eles vão ter uma colisão aqui, vai acontecer isso que aconteceu aqui, que eles mudaram a direção do movimento deles, mas eles vão continuar andando infinitamente também, se nada parar eles, ok? Pensem agora nessa situação aqui do lado, certo? Aqui nessa situação do lado, esse pêndulo aqui, ele vai batendo, vai batendo, vai batendo infinitamente, certo? Se eu não for lá e parar ele, certo? Se não tiver nenhuma força dissipativa para parar ele vai continuar fazendo esse movimento aqui para sempre, certo? Então eu preciso que uma força externa a essas bolinhas haja sobre elas para parar, ok? Mesma coisa numa colisão. Se eu não tiver uma força além dessa colisão, por exemplo, se eu não tiver uma mão segurando, ou se eu não tiver se eu tiver atrito, se eu não tiver nada disso, essas forças elas estão dentro, por exemplo, essa força que está fazendo aqui de uma bolinha na outra, elas não vão dissipar o movimento vai continuar, ok? Então, se eu tenho um sistema, se eu não tenho um sistema, na verdade, uma força que vai dissipar esse movimento e eu não tiver nenhuma força externa a esse movimento atuando sobre eles, então esse movimento vai continuar do mesmo jeito, gente. Esse movimento vai se conservar, ok? Essa é mais ou menos a ideia de uma colisão, certo? Essa colisão ela vai conservar a quantidade de movimento, ok? Então o que eu posso falar? Esse carro aqui, o carro branco, tinha uma massa, ele tinha uma velocidade. Esse carro cinza, ele tinha uma massa e uma velocidade. Depois da colisão, essa quantidade de movimento que eles tinham aqui antes vai ser igual à quantidade de movimento que eles tinham depois, certo? A massa vezes a velocidade do carro branco mais a massa
do carro cinza vezes a velocidade do carro cinza vai ser a mesma da velocidade, isso antes, vai ser igual à massa do carro branco vezes a velocidade do carro branco mais a velocidade do carro cinza mais vezes a massa do carro cinza depois da colisão. Certo? Então, o que acontece antes da colisão vai ser igual ao que acontece depois da colisão. Tranquilo? Então, vamos lá. Certo? Vamos lá. Esse aqui é mais um exemplo. Então. Percebam que depois que essa bolinha branca está batendo na bolinha ali que está perto do buraco, ela não para. Certo? Então, se a gente fosse conservar esse movimento aqui dessa bolinha branca, e dessa outra bolinha que ela está batendo, a gente tinha que fazer o quê? A quantidade de movimento antes vai ser o quê? Vai ser essa velocidade que a bolinha branca adquiriu depois que o taco bateu nela. Vai ser igual à quantidade de movimento depois. Vai ser o quê? Essa velocidade que a bolinha branca atinge aqui depois que ela colide, mais a massa dessa bolinha que foi colidida pela bolinha branca, vezes a massa dela, massa vezes a velocidade dela depois, ok? Então assim que a gente vai conservar esse movimento. Repara que dentro desse movimento aqui a gente vai conservar que não tem nenhuma força externa agindo sobre eles. Certo? Tem aquela força ali, mas ela é uma força que está agindo entre os objetos que estão no nosso sistema, certo? Não tem nenhuma força na hora da colisão externa àquilo. Então, se não tem nenhuma força externa àquilo, então a nossa quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois, ok? Vamos pegar uns exemplos aqui para a gente entender. Ó, um peixe verde ele está nadando com uma velocidade de 3 metros por segundo. Esse peixe verde que está com 3 metros por segundo. Ele está indo em direção ao peixe que está parado. Então, esse peixe amarelo aqui está paradinho. A massa do peixe verde é 5 kg. E a massa do peixe amarelo é 2 kg. Qual que é a velocidade depois do almoço? No caso, depois que o peixe verde comer o peixe amarelo. Então, a gente vai fazer, ó, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Qual que era a quantidade de movimento que eu tinha antes? Ó, eu tinha o peixe verde, que era que ele tinha 5 kg, e ele estava uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, 5 vezes 3. Mais a quantidade de movimento do peixe amarelo. Então, ele tem uma massa de 2 kg, só que aqui está falando que ele está parado. Se ele está parado, então a velocidade dele é 0. Então, a quantidade de movimento antes vai ser só 5 vezes 3, 15, ok? Depois que o peixe verde almoçou, que ele comeu o peixe amarelo, ele vai ter uma massa maior, certo? Ele vai ter uma massa que era a massa dele, mais a massa do peixe amarelo. Então ele vai ter uma massa de 5 mais 2, vezes a velocidade que ele adquiriu. Beleza? Depois do almoço. Que é o que a gente quer achar. Repara que antes eu tinha um sistema com 2 peixes e depois eu tenho um sistema com um peixe só, porque acabou que o verde comeu o peixe amarelo. Certo? Então a gente tem o que? A gente tem 15, que era o 5 vezes 3, igual a 7V, que é a velocidade que eu quero achar. 7 porque 5 kg mais 2 kg. Okay? Então a velocidade vai ser 15 dividido por 7 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade dele depois do almoço. Tranquilo, né? 2. Se o peixe amarelo estivesse se aproximando do verde com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então agora ele não está parado mais. O peixe amarelo não está parado. Ele está com uma velocidade de 2 metros por segundo em direção ao verde. Qual seria a velocidade do peixe verde depois do almoço? Então vamos lá. Vamos fazer o mesmo que a gente estava fazendo na questão 1. Então ele tem uma massa de 5 kg, certo? A massa dele é 5 kg, vezes a velocidade dele, que é 3 metros por segundo. Ele já tinha essa velocidade de 3 metros por segundo. Mais a quantidade de movimento do peixe amarelo. Repara aqui, o peixe amarelo ele não está na direção do verde, certo? Ele está na direção oposta. Se vocês lembrarem lá de vetor, vocês vão lembrar que de adição e subtração de vetor, como é que a gente faz aquilo.
E vocês vão perceber que uma direção o sentido do peixe amarelo é o oposto do sentido do peixe verde. Eles estão na mesma direção, só que os sentidos são opostos. Se os sentidos são opostos, algum deles tem que ter uma velocidade negativa. Aí você pode escolher, certo? Depende do eixo de coordenada que você colocou no seu sistema. No meu, eu coloquei que o peixe verde ele tem uma velocidade positiva. Então, o peixe amarelo ele vai ter uma velocidade negativa. Eu poderia falar que o peixe verde tem uma velocidade negativa e o peixe amarelo tem uma velocidade positiva. Isso não é o problema, certo? Só que aí depois eu tenho que interpretar o que a velocidade está me dizendo, certo? Daqui a gente volta nisso que eu vou explicar para vocês. Então ele tem uma velocidade de menos 2 metros por segundo vezes o peso dele, que é 2 kg. Certo? A massa dele é 2 kg. Isso vai ser igual à quantidade de movimento final dele. Certo? A quantidade de movimento final é a mesma coisa que a gente fez em cima. Se o peixe verde comeu o peixe amarelo, então o peso final dele vai ser, ou a massa final dele vai ser 5 kg mais 2 kg. Ok? Então vai ser 7 kg a massa dele, a massa final. Vezes a velocidade que ele vai adquirir. Certo? Então, passando 7 kg dividindo, a gente vai ter, e diminuindo 15 menos 4, a gente vai ter uma velocidade de 11 dividido por 7 metros por segundo. Se eu tivesse colocado a velocidade do peixe verde como negativa e a velocidade do peixe amarelo como positiva, a gente ia achar uma velocidade final que ia ser negativa. Certo? Mas ia ser negativa por quê? Porque a velocidade inicial do peixe verde era negativa, certo? E a quantidade de movimento dele era maior, certo? Então acabou que a velocidade final deles, certo? Do conjunto total, vai sair na mesma direção e mesmo sentido que a do peixe verde inicialmente. Deu para entender mais ou menos a situação? Então é isso, certo? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem essa questão 3 aí para mim, certo? Vamos lá, vamos só ler ela, que aí depois eu quero que vocês façam e deixem o resultado ou nos comentários, ou pode me mandar também, ver se está tudo certinho. E eu espero que vocês tentem fazer, ok? Um carrinho de massa M1 de 2 kg está deslocando com uma velocidade de 6 metros por segundo, sob um trilho horizontal sem atrito. Ele colide com outro carrinho de massa 4 kg, inicialmente em repouso sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre esse mesmo trilho. Qual é a perda de energia mecânica na colisão? Beleza? Eu quero que vocês pensem como que faz isso, como é que eu vou resolver isso, certo? E depois vocês me contem o que vocês acharam, ok? Depois, na próxima aula ou na outra, que a gente vai ter online, eu vou resolver isso aqui com vocês, beleza? Então, um abraço e tchauzinho.